Um grande edifício passa por várias etapas de construção e o alicerce é certamente a parte mais importante para que a obra evolua com estabilidade e segurança. Quando o fundamento é estruturado, poucos têm a real dimensão do resultado final daquele trabalho. É justamente a visão, o foco e a perseverança do construtor que fazem de um canteiro de obras um lindo e imponente edifício. E não é diferente no ministério que Deus nos confia. Então, a igreja começou quando duas irmãs procuraram o meu pastor, na época, o pastor Sandoval, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, pedindo ajuda, porque antes havia uma igreja batista no bairro e essa igreja tinha fechado por algum motivo. Essas duas irmãs procuraram o meu pastor na época e a gente fazia parte da diretoria da igreja. Então o pastor nos colocou para a gente que a igreja, ele achava que a igreja não tinha condições de ajudar essas irmãs. Mas nesse momento eu já fazia um curso teológico e tinha outros seminaristas que também faziam. E eu disse ele perguntou a minha opinião, o que eu pensava sobre isso, e eu disse para ele que eu achava que tinha condições sim. Então ele me desafiou para começar esse trabalho lá, ajudando essas irmãs. Foi quando eu marquei uma reunião entre ele e a Débora e essas duas irmãs, né? E a gente sentado ali, eu me lembro como hoje, na rua Rio Acima, sentado na frente da casa da irmã, na calçada ali. E então nós decidimos começar ali com um grupo pequeno, né? E visitando outras pessoas que elas conheciam e tal. E a igreja começou dessa forma. Foi uma experiência extraordinária, começou apenas com 2 pessoas da comunidade. E depois nós tivemos que ir para as praças, procuramos a Cruzada Estudantil para nos ajudar, foi algo assim muito interessante, né? E por meio do material da Cruzada Estudantil, a gente ia para as praças do bairro. No sábado à noite eu me lembro que a gente convocava as pessoas ali da igreja no início, né? E passava o filme Jesus, depois fazia o apelo, depois a gente pegava o nome das pessoas e saía visitando e dando estudo bíblico. E foi assim uma experiência extraordinária quando começou a Igreja Batista Vida, que é a igreja aqui do Riacho Grande. Foi algo extraordinário. A igreja começou a crescer e também Deus começou a abençoar a minha vida profissional. Porque quando isso aconteceu, quando o Senhor me chamou para o ministério, eu fiz uma aliança com Ele, para que Ele cuidasse da minha vida, da minha família, Ele encontrasse um meio para fazer isso, porque eu ia me dedicar a uma igreja inicial numa periferia e não teria condições de me sustentar. E Deus fez a sua parte muito bem, cuidando da minha vida, nos abençoando por meio de uma empresa, a minha vida e a minha família. Então eu procurei dedicar toda a minha vida à igreja, ao trabalho. Isso acontece até hoje com essa igreja linda que está aí, que nós até a data de hoje, né? Então nós já alcançamos aí, se for somar ao todo, pelo menos aí umas 3 a 5 mil pessoas, alcançando essas pessoas para Jesus. Algumas ainda estão conosco, outras foram para outras igrejas e assim por diante. Então, essa foi a nossa experiência, um trabalho inicial ali, começando em São Bernardo do Campo, no bairro de Riacho Grande. Quando as multidões saíram da aldeia, Jesus disse aos seus discípulos: "Por que vocês dizem a colheita está daqui a 4 meses? Vejo todas as pessoas chegando, agora é a época da colheita, pois seus corações são como vastos campos de grãos amadurecidos, prontos para uma colheita espiritual. E todo aquele que colher essas almas para a vida eterna receberá uma recompensa. E aqueles que plantam sementes espirituais e os que colhem a colheita vão celebrar juntos com grande alegria." A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, meu nome é Anderson, mais conhecido como Sagui. Todo mundo me conhece aqui na igreja, né? No bairro, no Riacho. E vou falar um pouquinho da minha história que envolve os 7 praias, né? O núcleo 7 praias. Eu morava há uns 10 anos, eu mudei do 7 praias, né? E hoje eu moro aqui no Riacho. Mas enfim, vamos lá. Tinha um casal amigo nosso
E esse casal amigo nosso falou uma vez da igreja Batista para minha esposa. A minha esposa ficou bem interessada, né? Ficou bem interessada porque, como todos sabem, a gente pensa que não tem problema, mas todos nós temos problemas, né? E ela falou para mim, amor, vou convidar um pastor para vir em casa. Eu falei, Paula, para que pastor em casa? Eu não quero saber de pastor aqui em casa não quero saber de crente aqui não. Vai perturbar a nossa vida aqui, encher nosso saco. Aí ela falou, não, vou chamar ele aqui, né? Esse casal de amigo nosso, eles estavam com a vida ruim, agora eles estão endireitando, né? Eu falei, bom, se endireitou a vida deles, endireita a nossa também, né? Enfim, aí ela convidou o pastor Edilson para vir, eu não estava sabendo, até que ela tinha convidado, né? Mas aí ela falou, ó, convidei ele para vir, a gente vai fazer uma janta e vamos jantar, vamos conversar. Eu falei, tá bom, amém. Ela, no dia que o pastor ia vir, ela me pediu para ir até o mercado, né? E para comprar umas coisas, eu falei, pô, além dele vir jantar em casa, vou ter que gastar dinheiro, né, com ele, né? Aí ela pegou, preparou a janta e eu cheguei em casa do serviço, né? Sentei no sofá, do jeito que eu chego, todo mundo sabe que eu mexo com mecânica, né? Tava aquele cheiro de graxa, né? Aquele cheiro ruim. Aí minha esposa falou pra mim, você não vai tomar banho? Falei, Paula, nós não vamos receber nenhuma celebridade. Vamos esperar ele assim mesmo. Ela falou, amor, pelo amor, né? Pelo amor de Deus, né? Falei, não, beleza, vou tomar banho. Tomei meu banho, troquei de roupa, coloquei uma roupa, né? Fiquei cheiroso. E minha esposa cozinhando, nessa eu escutei o barulho do carro. Lá em casa não tinha campainha. Escutei o barulho de carro. Ela falou, vai lá atender, amor. Deve ser ele. Falei, beleza, eu vou lá. Nessa de eu sair pra fora, eu não sabia o que falar pra ele. Tanta coisa pra falar e eu não sabia falar nada, né? E eu não sabia se ia sair palavra boa, sair palavra ruim. E era mais ou menos uns 3 metros da porta da minha casa até o portão. Nesses 3 metros passou 1 milhão de coisas na cabeça. Enfim, quando eu abri o portão, eu não sabia o que falar. Aí todo mundo sabe como é que o nosso pastor cumprimenta, né? Ele fez assim com a mão, aí eu peguei, dei a mão para ele, aí ele pegou e me deu um abraço. Quando ele me deu o abraço, o gigante de 20 metros de altura se aquebrantou, né? E ele falou, você que é o tal de Sagui? Eu falei, sou eu. Ele falou, me dá um abraço aqui. E me deu um abraço, sabe, bem forte, bem... Pastor Edilson, né, como todo mundo sabe. E entramos para dentro de casa, começamos a conversar. Ele começou a falar, sabe, não assuntos de igreja, não pregação, nada disso. Ele é uma pessoa muito inteligente e ele primeiro escuta para depois falar. Então ele primeiro me escutou para depois ele falar. Jantamos, conversamos e ele saiu de lá comigo, com a minha esposa, com a minha filha e com o meu filho, todos nós convertidos. Aceitamos Jesus naquele dia, naquele mesmo sofá que eu sentei sujo para até desonrar, né? Vamos dizer assim, desonrar uma pessoa, desonrar um convidado, né? Mas eu acho que Deus já estava tocando no coração ali, vai lá, toma seu banho lá, vai ficar cheiroso, né? Depois disso, já começamos no próximo domingo ir para a igreja, começamos a ir no culto e começamos a fazer o discipulado inicial. Naquele tempo não tinha, era um livrinho, né, que era o discipulado inicial. E começamos a fazer aquele discipulado inicial. E o pastor Edilson mandou um irmão aqui da igreja para fazer o discipulado inicial com a gente, né? E fazia eu, a minha esposa, minha filha e meu filho, o discipulado inicial. Na outra semana, a mulher que trabalhava lá em casa, ela começou também já a participar. Ela trouxe a filha dela e trouxe a outra filha dela. E tinha uma filha dela que morava longe. Começou a trazer também. Quando demos conta, nós já estávamos lá em 7 ou 8 pessoas, né? E foi indo o discipulado inicial, o livrinho. Na última lição, em vez da gente ficar alegre, né? Ficamos tristes. Por quê? Porque ia acabar. E aquele irmão não ia vir mais em casa, né? Pra gente conversar e falar de Deus, todas essas coisas, né? Foi então que o pastor Edilson, bingo, vamos fazer uma célula. Aí ele pegou e falou, vamos abrir uma célula na sua casa, porque já tem bastante gente, já dá para abrir uma célula. E foi a primeira célula da igreja, a célula número 1.
foi na minha casa, em 2006, né? E através dessa célula veio o vizinho do lado, veio o vizinho do outro lado, veio toda a família dessa mulher que trabalhava lá em casa, veio os primos da minha esposa, né? O Marcelo e a Cris, que todo mundo conhece, né? O negócio começou a se expandir, né? Aí começou a abrir célula para todos os lados, começou a treinar líderes aqui na igreja, né? Para que pudesse abrir mais células. Aí começou a abrir célula no Riacho, Suzano, Santo André, Ribeirão Pires tinha célula também. Enfim, tinha célula para bastante lugares, né? Através da célula número 1, que foi na minha casa. E voltando à célula número 1, começou a multiplicar também a célula número 1 por lá, né? Começou a multiplicar para cá, para lá, para cá, para lá. E nessa veio o batismo, eu não era casado, eu casei para poder batizar, começou a vir os encontros, começou a tomar uma grande forma a Igreja Batista, né? Começou a tomar uma grande forma. E a igreja comprou um ônibus para vir o pessoal lá do Sete Praia aqui para a igreja do Riacho, né? Só que o ônibus já não estava mais comportando o pessoal. E foi então que saiu a ideia de abrir um núcleo Sete Praias, né? E eu digo que não foi através de mim, não foi através talvez do Marcelo, talvez da Cris, ou daquela mulher que trabalhava na minha casa, das filhas dela, né? Daquele povo todo que morava na casa dela, né? Ela tinha um quintal grande, um terreno grande, e morava bastante família naquilo lá. Mas foi através de um abraço do nosso pastor Edilson, né? Que ele chegou em casa e me abraçou. Talvez se ele não tivesse me abraçado, ele tivesse feito um outro gesto, alguma coisa, eu não estaria na igreja e não teria núcleo Sete Praias, não teria nada, né? Mas foi através de um abraço, o abraço do nosso pastor Edilson. Que todos nós possamos abraçar mais as pessoas com sinceridade, assim como o nosso pastor abraça todo mundo até hoje aqui na nossa igreja, amém?